E aí, pessoal, tudo bem? Vamos resolver a prova do Enem 2018? Opa! Esse vídeo é o quarto vídeo da resolução do Enem da prova 2018. Por que o quarto? Porque eu peguei a prova do Enem, em geral tem 15 questões em média na área de Química, eu selecionei 17, então um pouquinho mais, que algumas questões são de Física, Biologia, que tem relação com a Química, então dá para responder. E dividi então em 4 vídeos. Então esse é o vídeo número 4. Então, se você tiver interesse, tem outros vídeos para estar assistindo. Bom, essa prova do Enem é muito interessante porque teve um índice de acerto muito baixo e que está sendo precursor para as demais provas, que é a prova que foi do ano passado, 2019, e posteriormente a prova que vai ter a próxima também vai ter o mesmo nível de pegada. Bom, vamos lá. A primeira questão que aparece aí é a historinha do carro Flex, que já fala que é uma realidade no Brasil, né? E esses veículos são equipados com motor com capacidade de funcionar tanto com um determinado tipo de combustível, etanol ou gasolina. No entanto, as pessoas que têm esse tipo de veículo, na hora do abastecimento tem uma dúvida. Ei, coloca o quê? Gasolina ou álcool? Geralmente o pessoal pergunta isso para o frentista, porque o valor do combustível é diferente. Contudo, a dinâmica que o carro vai andar, o desempenho que o carro vai ter em relação aos combustíveis são diferentes. Então, para avaliar o consumo desses combustíveis, realizou-se um percurso com o veículo Flex, consumindo 40 litros de gasolina num percurso e na volta utilizou-se etanol. E aí foi considerado o mesmo consumo de energia, tanto percurso ida, tanto percurso e volta. Cabe fazer uma ressalva que nem sempre o mesmo percurso tem o mesmo nível de energia. Se você tem subidas e descidas, então isso pode variar a quantidade de energia gasta no seu percurso. O quadro a seguir resume os dados dos combustíveis, tanto do etanol, tanto da gasolina, como densidade e calor de combustão. Qual o volume de etanol combustível em litro consumido no percurso de volta? Bom, é um exercício bem interessante, então vamos lá, vamos tentar fazer esse exercício. Eu coloquei aqui um desenho, então tem gasolina, 40 litros, ela vai gastar então uma energia para andar com o carro até um determinado percurso. Ele vai encher novamente o tanque lá 40 litros ou mais, né? E ele vai andar com etanol para fazer a volta. Tá aqui os dados e vamos calcular então essa energia. Bom, como eu tenho 40 litros, que é um volume, eu quero saber massa. Se eu souber massa, eu consigo calcular a energia. Então vamos lá. Como que eu calculo um volume para a massa? Pela densidade. Densidade é a relação de massa por volume. A minha densidade é 0,7 gramas por ml. Se eu usar 40 litros, né, então quer dizer que estou usando um múltiplo de 1000 para ml, né? 1 litro é igual a 1000 ml. Então minha resposta, em vez de ser em gramas, vai ser em quilogramas. Coloquei 40 litros, então minha resposta deu 28 quilos de gasolina. E o quilogramas nada mais é do que 10 a terceira grama. Mas por que eu converti em grama? Porque a outra unidade que eu tenho aqui, que a gente vai usar, é 10 calorias para cada grama, então fica mais fácil fazer relação para grama. E esse menos significa que esse calor aqui é um calor liberado, ou seja, um processo exotérmico. 10 quilocaloria está associado a 1 grama. 28 vezes 10 a terceira grama está associado a quanto de energia? 280 vezes 10 a terceira quilocaloria é a quantidade de energia que é gasta. E essa energia é a mesma no processo de ida, mesmo de volta. Então, se eu calcular para o etanol ele vai ter a mesma energia, então cada 6 quilocalorias por etanol está associado a 1 grama. Então se eu tiver 280 vezes 10 a terceira quilocaloria de etanol, eu consigo achar a massa do etanol, que é 46,6 vezes 10 a terceira gramas, ou seja, 46,6 quilogramas de etanol. Pegando o dado da densidade, que é 0,8, faço novamente a formulinha da densidade, eu acho meu volume, 58,3 litros. Daí se a gente for lá, por exemplo, nas questões, a gente vai ver que vai ser a resposta D, né? Que ele fez uma aproximação aí. É interessante anotar que somente 22% das pessoas que prestaram o Enem 2018 acertaram essa questão. É uma questão relativamente fácil, só que ela envolve vários conceitos, tanto o conceito da termoquímica, tanto o conceito da densidade. E o aluno tinha que ter essa ciência e a clareza de enxergar todo o processo para fazer os cálculos. 2 regras de 3, vamos pensar assim, mas tinha que ter a clareza para entender o processo total. Bom, vamos para a próxima aí. A próxima questão, ela fala sobre o sulfeto de mercúrio.
Então lá, o sulfeto de mercúrio foi utilizado como pigmento vermelho para pinturas de quadros e murais. Esse pigmento, conhecido como vermilion, escurece ao passar dos anos, fenômeno cuja origem é alvo de pesquisas. Aventou-se a hipótese que o vermilion seja decomposto sob a ação da luz solar, ou melhor, sob a ação da luz, produzindo uma fina camada de mercúrio metálico na superfície. Essa reação seria catalisada por íon cloreto presente na umidade do ar. No entanto, se você for em museu, muitas vezes eles pedem que não tirem foto usando flash, ou até mesmo impedem de vocês tirarem foto, que exatamente muitas pessoas não sabem regular a câmera e acabam tirando foto com flash, que ajuda a deixar mudar a tonalidade dos pigmentos por conta dessa influência dessa luz, tá? Por isso que você vai em alguns museus, as luzes são meio medidas, elas são um pouco mais escuras, coisas do tipo. Bom lá, segundo a hipótese proposta, o íon cloreto atua na decomposição fotoquímica do vermilion. Reagindo como reagente oxidante, bom, ele fala um aspecto aqui, que o cloreto, ele faz essa reação seria então catalisada pelo íon cloreto. Então o íon cloreto ele não reage como agente oxidante, tá? Ele vai atuar como um catalisador. Desloca o equilíbrio? O catalisador não desloca o equilíbrio. Diminui a energia de ativação? Sim. Então vamos lá. O que é um catalisador? O catalisador é um composto que eu uso numa reação química para promover um novo mecanismo reacional, onde ele faz uma participação sem ser consumido e com isso ele abaixa a energia de ativação. Então ele é um processo interessante para uma reação química, porque ele abaixa a energia que a reação precisa, mas ele não é consumido, tá? Então ele só abaixa a energia de ativação. 15% de acertos nessa questão no Enem 2018. Então a resposta aí seria C, diminuindo a energia de ativação, tá ok? Aqui, com certeza eu não olhei o prospecto, mas com certeza muitas pessoas colocaram agindo como agente oxidante. Quando fala reação fotoquímica, tal, muitas pessoas pensam, é um processo de oxidação, porque é comum esse tipo de questões estarem aparecendo em outros vestibulares. Vamos lá, essa questão muito bacana. Células solares à base de óxido de titânio sensibilizadas por corante tipo S são promissoras e podem vir a substituir células de silício. Nessas células, o corante sobre o TiO2, é responsável pela absorção da energia luminosa, Hni, e o corante é excitado e é capaz de transferir elétrons para o eletrodo de óxido de titânio. Um esquema dessa célula e os processos envolvidos são ilustrados na figura A. A conversão da energia solar em energia elétrica ocorre por meio de uma sequência de reações representadas. Olha que interessante, então tem o Sol, ele é o promotor de uma energia solar. Essa energia solar tem um certo comprimento de onda, uma frequência, vezes a constante de Planck aqui. Ele vai pegar o corante S, que está aqui no estado fundamental, ele vai para o estado excitado, então ele recebe o elétron, tem energia absorvida aqui. Então essa energia absorvida faz uma transferência do elétron do corante para o eletrodo de óxido de titânio. Esse eletrodo transfere então o elétron por um percurso até o outro eletrodo. Esse eletrodo que perde o elétron é o ânodo, que sofre oxidação, que vai para o eletrodo de platina, que vai sofrer então a redução. E nesse eletrodo, então, que alguma espécie vai receber esse elétron, no caso o íon triodeto, vai formar então o iodeto. Só que esse iodeto, de alguma forma, vai ter que interagir com esse material aqui para se transformar novamente em um íon triodeto. E aqui ele dá as equações, óxido de titânio mais corante, recebe a radiação solar, forma óxido de titânio mais corante excitado. Óxido de titânio mais corante excitado forma o óxido de titânio mais o corante que perdeu o elétron, ou seja, a espécie catiônica, mais o elétron que sai pelo eletrodo. Esse corante catiônico recebe o íon iodeto. Opa, olha onde vem o iodeto. Esse iodeto então dá os elétrons para o corante, então ele regenera o corante, para óxido de titânio mais corante sem ter perdido o elétron, e forma o íon triodeto. O íon triodeto, por sua vez, lá no eletrodo, no cátodo, que vai sofrer redução, recebe o elétron, forma o iodeto. Perfeito, o funcionamento está tudo casadinho aqui, então tem um sistema cíclico. A reação 3, que é essa reação aqui, é fundamental para o contínuo funcionamento da pilha célula solar.
pois reduz o iodeto a triodeto? Não, né? Aqui a reação 3 eu tenho o iodeto indo para triodeto e regenerando o substrato. Então ela é importante para regenerar o substrato, né? O corante, né? Regenera o corante? Sim, ela vai regenerar o corante. Então vamos ver como ficou? Eu fiz um esqueminha, tá? Meu esqueminha não fica mais bonito, tá? Mas só fica colorido, né? Que ali um tá colorido. O Sol joga radiação, excita aqui os elétrons, e aí sim, o iodeto, né, recebe os elétrons, forma o triodeto. O triodeto, por sua vez, ele vai fazer aqui um processo junto com o meu corante, então ele vai regenerar o meu corante para a formação do iodeto. Então, o meu corante, ele precisa, que ele perdeu elétrons, né, no fato catiônico, ele precisa voltar para corante normal para ele poder ser excitado, para esse processo acontecer. Então ele tem esse papel fundamental aqui de regeneração do corante. Número de acertos, 12% de acertos. É uma questão bem complexa se vocês olharem, né? Então aqui regenera o corante. Eu fiquei olhando aqui, né? Se você olha, promove a oxidação do corante, está fora, né? Transfere os elétrons para o eletrodo, fora. Só que a C é um distrator forte, ó, garante a reação 4 ocorra. Como as reações são sequenciais, então depois da 3 acontece a 4. Então isso aí chama um pouco a atenção. Mas na verdade ela regenera. O que está acontecendo na 3, que é a pergunta, o que a reação 3 faz, é regeneração do corante, tá? Então não é o que deixa de acontecer posteriormente, esteja perguntando. Outra questão envolvendo pilhas, ou melhor, energia, né? Em 1938, o arqueólogo alemão William Koenig, diretor do Museu Nacional do Iraque, encontrou um objeto estranho na coleção da instituição, que poderia ter sido usado como uma pilha, similar aos utilizados nos nossos dias. Suposta pilha datada em cerca de 200 a.C., é construída um pequeno vaso de barro, de argila, no qual foram instalados um tubo de cobre e uma barra de ferro, aparentemente corrida pelo ácido, e uma tampa de betume, que é asfalto. Conforme ilustrado, considere os potenciais padrões de redução, tanto do ferro, tanto do hidrogênio, né, meio ácido, e do cobre. Então eu tenho aqui o betume, que é um isolante, uma barra de ferro, um tubo de cobre. E aí você tem um vasilhame ali. Ele tem aqui as pilhas de Bagdá e a acupuntura. Nessa suposta pilha, qual componente atuaria como cátodo? Então, para a gente entender um pouquinho como funciona, é assim. A gente tem potenciais de redução que ele foi nos dados, tá? Os potenciais de redução, eles vão fazer, então, receber elétrons. Quem que vai sofrer a redução? Quem sofre redução? A redução acontece no cátodo, a oxidação no ânodo. Ah, professor, mas nunca lembro disso aí. Como que eu posso entender de uma forma fácil, na prova, ou se me confundir? Só lembrar, vogal com vogal, consoante com consoante. Então, cátodo, redução, ânodo, oxidação. Então, quem que dessas três potenciais tem maior preferência em sofrer redução, uma vez que as três reações são de redução? É quem tem maior valor. Então, o maior valor de redução vai estar sendo o cátodo. Então, o maior valor de redução vai ser o cobre. Então, se a gente voltar lá para a questão, qual deles atuaria como cátodo? Eu escolheria a barra de cobre, ou seja, o tubo de cobre. Resposta D. Essa questão já é uma questão um pouquinho mais de acerto, né? De todas elas que eu estou mostrando esses itens aqui, 36% de acerto. O pessoal já entende um pouco mais, foi um pouquinho mais tranquila essa questão. Ainda bem, né? Porque tem um monte de questão aqui um pouco mais complexa. Bom, essa outra aqui, uma questão muito simples de densidade, mas muito complexa a sua leitura. Então, como que o cara ia enxergar isso aqui? Então, vamos lá. Usando um densímetro cuja menor divisão na escala é a diferença entre as marcações consecutivas, que são esses quadrinhos aqui, de 5 vezes 10 a menos 2 gramas por centímetro cúbico, né? Um estudante realizou um teste de densidade, colocou esse instrumento na água e observou que ela atingiu um repouso, uma posição mostrada. Então a água ela tem duas marcações, então estaria aqui nessa partinha branca, na segunda marcação. Em dois outros recipientes, A e B, contendo 2 litros de água, em cada um deles adicionou 100 gramas e 200 gramas de NaCl, respectivamente. Antes de continuar, vamos entender o que ele fez, né? Então ele colocou no recipiente A 100 gramas de NaCl com 2 litros de água.
Se a gente calcular a densidade dessa solução, a densidade é a massa da solução pelo volume da solução. Então a massa da solução seria os 100 gramas de NaCl, 2 litros de água, supondo que a densidade da água é 1, né? Então a gente vai ter 2.000 gramas, 2.000 mais 100, eu tenho 2.100 gramas de massa de solução. Quanto que é o meu volume de solução em mililitros? 2.000 ml. Então 2.100 dividido por 2.000 vai dar 1,05 gramas por ml. Eu pelo menos prefiro trabalhar muito mais em mililitros, mas como a unidade está em centímetro cúbico, ml é praticamente a mesma coisa que centímetro cúbico, então eu posso falar que eu tenho 1,05 gramas por centímetro cúbico. No recipiente B, ele colocou 200 gramas de NaCl, então eu tenho 2.000 mais 200, tem 2.200 gramas, dividido por 2.000 centímetro cúbico, eu tenho 1,1 gramas por centímetro cúbico. E aqui então estão as minhas densidades, densidade da água pura, da água com sal no recipiente A, água com sal no recipiente B. Voltamos lá para a questão. Quando o cloreto de sódio é adicionado à água pura, ocorre uma dissociação formando os íons Na+, Cl-, tudo bem, ok, não vai ser necessário para essa questão, mas ele informa isso aí, a informação é importante, né? Acontece isso, mas não para a questão. Considere que esses íons ocupam espaços intermoleculares na solução, tudo bem, a gente vai considerar isso, mas não é útil para nada nesse exercício. Nesses recipientes, a posição do equilíbrio do densímetro está representada em... E agora tem que escolher qual densímetro aí seria o densímetro mais adequado para mim. Então, eu fiz aqui um esqueminha para a gente entender. Eu tenho aqui, então, a menor divisão é 5 vezes 10 a menos 2, ou seja, 0,05 gramas por centímetro cúbico. Então, eu tenho água com sal e a água mais sal ainda. Então, os líquidos menos densos por mais denso. O que acontece? Se eu olhar o meu densímetro é um instrumento que eu posso ter aqui um pezinho ou simplesmente ar, e quando eu colocar no líquido ele vai boiar. Se o meu líquido for menos denso, quer dizer que acontece, se ele for menos denso, o densímetro for mais denso, o densímetro afunda mais. Se o meu líquido for mais denso, o densímetro menos denso, ele vai ficar mais boiando. Então, no caso da água, o densímetro tem essa posição aqui, ou seja, ele boia esse tanto aqui. Quando eu colocar água com sal, com uma densidade um pouquinho maior, o que vai acontecer? O líquido fica mais denso, então ele vai boiar mais um pouco, então ele vai boiar uma unidade a mais. Se eu colocar o líquido 2, né, o recipiente 2, que tem uma densidade um pouquinho maior, ele vai boiar um pouco mais, ou seja, vai boiar mais uma unidade. Então eu tenho que olhar agora nas figuras a qual tem essa correspondência. Se a gente olhar aqui, olha, eu tenho 2, na parte branca tem a né, a água pura. Na questão A, exatamente essa posição seria a posição da água pura. Então isso já é falso, porque não poderia ser isso. Se a gente olhar aqui a B, né, aqui essa questão é a A, então essa aqui é a B. Se a gente olhar na questão B, parece que o líquido ficou menos denso e o densímetro mais denso. Então logo o líquido A está menos denso. E é esperado que o líquido seja mais denso e não menos denso, porque eu estou colocando mais sal no líquido, então eu tenho maior densidade da minha solução. Então a B também eu vou descartar por conta disso. Pelo mesmo princípio a C, tá? Eu não preciso nem olhar o vaso C, estou só olhando, o vaso B. Só olhando o vaso A já dá para ter essa ideia. No vaso A, aparentemente, ó, a água pura está aqui, com 0,5 a mais, teria que ter uma unidade a menos. Tá ok, isso aqui parece ser o componente no A. E no B seria mais uma unidade, ou seja, estar aqui. Ok, então eu escolheria D por conta disso. Porque minha água pura está nessa linha aqui, nessa primeira linha. A água com um pouquinho só de sal, no caso do recipiente A, eu teria com essa marcação aqui, e no B com essa aqui. Então a resposta certa é a D. E aí ela coloca que o E está nessa escala e o B, no caso aqui, já está fora da escala das medidas, então não faz nem um pouco sentido. Essa questão teve 24% de acerto. Apesar de ser um conteúdo fácil, que é densidade, só que tinha que fazer o aluno remeter a um entendimento de abstração de um experimento físico real, que é um pouco mais difícil. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que não é tão simples assim. Espero que vocês tenham aprendendo um pouco mais sobre esses vídeos aí. Se tiver dúvidas, sugestões,
quiser que eu resolva outras provas, coloquem no comentário aí, que em breve eu estou colocando constantemente no YouTube, no canal, algumas resoluções de prova. Bom, espero que tenham gostado, abraço, até mais, curtam e compartilhem o vídeo. Abraço, tchau, tchau!